Eu sei que eu falei que ia dar uma segurada para falar de política, mas não tem como. É impossível porque nós estamos aí, talvez há um dia ou uma semana, de momentos muito importantes para o Brasil. Por quê? A semana passada foi decididas as eleições, né? E Bolsonaro não reconheceu a derrota, não reconheceu, falou que vai até as últimas consequências. Só quem se manifestou até agora foi o vice dele, até então, comandante Mourão, que na verdade nessas eleições ele já não era mais vice do Bolsonaro, já não entrou mais como vice. Pelo lado do Partido dos Trabalhadores, do PT, Lula não se manifestou ainda também, né? Só quem se manifestou até agora foi a presidente do dos Trabalhadores. E E tá um negócio muito complicado, por quê? Teve uma live na Argentina, porque no Brasil não pode questionar, o TSE não pode questionar. Você vê para que caminho que o Brasil já está indo, né? Várias contas de várias pessoas aí que são da direita já foram derrubadas, como o do André Valadão foi derrubado também do próprio agora eleito, né? O menino lá de Minas, esqueci o nome dele, não me importa muito. Mas muita gente foi derrubada conta aí, da direita. E eu não quero falar disso não, porque eu quero falar do silêncio do Bolsonaro e do silêncio do Lula. Lula está em silêncio, há quem diga que ele está internado. Ele está com problema de saúde, por isso que ele não se manifestou ainda. Né? Eu vi um vídeo no Kawaii extremamente pesado de uma mulher que profetizou dizendo que ele ganharia o primeiro turno, ganharia o segundo turno, mas não assumiria porque ele morreria até o dia 15. Não torço para a morte do Lula, Deus me livre e guarde, não torço para a morte de ninguém, mas estou falando do que aconteceu, é uma constatação. Tem aí o vídeo aí no Kawaii. Não vou deixar o link aqui porque não é uma coisa legal. Eu não gosto desse tipo de coisa, mas só estou dando um exemplo. Mas especulações, estou falando de especulações. Então, uma das especulações que o Lula está quieto é porque ele está internado. Outra grande possibilidade é dele não se expor, por quê? Porque já tem muita coisa contra ele. Algumas propostas, por exemplo, que ele está querendo colocar, de aumentar 13 ministérios, que só vai inflamar as contas públicas, estourar o teto de gastos, ele já quer fazer isso, por quê? Porque o que derrubou a Dilma foi isso, né? Que ela estourou o teto de gastos. E ele está querendo autorização para isso, está querendo fazer isso daí, né? E então isso já tá pegando um pouco mal. As contas das promessas deles lá de R$ 600 de bolsa, não sei do que, mais 120 ou 150 a cada criança de 6 anos que tiver matriculando na escola, todas essas contas já não batem, então isso aí já tá manchando um pouco ele também. Os apoiadores do PT estão quietos, estão em silêncio, ninguém está se manifestando. Por quê? Porque existe uma grande chance de ser verdade o que foi falado na auditoria que foi contratado. Foi contratado 3 auditorias, né? Inclusive o TSE também já está questionando o Bolsonaro porque está querendo tornar ele inelegível porque ele não poderia ter contratado essas auditorias com gasto, com dinheiro público. Porém, porque subsentende que foi uma coisa para ele. Não foi para ele, foi para o Brasil, gente. Essa auditoria é para o Brasil, a favor da Constituição. Se teve fraude nas urnas, se teve fraude nas eleições, isso é de interesse não do Bolsonaro, mas do nosso país, da nossa Constituição. A Constituição do Brasil está em jogo. Jornais dos Estados Unidos, o maior jornal do mundo, talvez, New York Times, está questionando os excessos do nosso tribunal, do Xandão. Está questionando. A live que foi feita lá da Argentina já foi derrubada em todas as plataformas do Brasil. Então quem salvou, salvou, quem não salvou não vai ter mais. Entendeu? Então é complicado. E por que, que o Bolsonaro está em silêncio? Porque ele não pode questionar as eleições, ele não pode falar nada e ele está esperando o resultado. Tinha sido colocado, acho que em 2018, o Exército para acompanhar e apurar o acompanhamento das eleições. E aí tá para sair um relatório que era para ter saído hoje, foi postergado para amanhã, que pode ser que ainda amanhã não saia. E talvez o mundo inteiro esteja esperando por esse relatório do Exército, né? Para ver se é elegível ou não as eleições. Muitos apoiadores do Bolsonaro estão muito otimistas porque o exército é da direita, é do lado do Bolsonaro. Mas aqui, gente, não é questão de direita ou esquerda, Bolsonaro, Lula, a questão é Constituição. A nossa Constituição está em xeque, está em jogo. Porque por esse relatório da auditoria, dessa análise que foi feita pela Argentina, o Bolsonaro é para ter ganho 65% no primeiro turno. Gente, isso é muito sério.
Isso é muito sério. E isso coloca em xeque até a eleição do Bolsonaro de 2018, por exemplo, e todas as outras, né? Estávamos também esperando que se constituísse o novo Senado dos Estados Unidos, que também ele é muito inclinado para a direita, inclusive o Donald Trump também está lá, porque isso também fortaleceria o Bolsonaro aqui. Bolsonaro se manifestou apenas 2 vezes, que acredito que aquilo ali foi estratégico, essa manifestação dele, nenhuma para assumir que perdeu as eleições, não foi para isso não, foi para apaziguar as manifestações, porque não pode, em momento algum, ficar caracterizado que ele está apoiando, que tem base governamental nisso daí. E nem que ele está apoiando empresários que estão patrocinando isso. Então, nada disso pode ficar caracterizado. Então, o Bolsonaro está quieto, porque ele não pode dar nenhum indício que ele está a favor disso. Pelo contrário, ele teve que... Olha a cara do Bolsonaro se manifestando e falando que ele é contra, né, a interdição das estradas. Então, tudo que ele está fazendo é muito minucioso, muito estratégico e correto. Então, esse silêncio do Bolsonaro é estratégico, o silêncio do Lula é estratégico. Quando nós vamos descobrir a veracidade de todas essas coisas? Na minha opinião, esse relatório que vai sair amanhã não vai ser conclusivo, só vai dizer que é legítima as urnas. Porque jamais o Exército vai ser contra isso. Aquele relatório que foi feito lá na Argentina não serve para nada para o Brasil. Essa auditoria que foi feita não serve para nada para o Brasil. A única coisa que eu estou esperando aqui é se vai ter realmente a intervenção federal ou militar. O que eu acredito que vai acontecer, opinião minha, fique registrado aqui, tá, gente? É que toda essa eleição não vai dar em nada, tudo vai acabar em pizza e o povo vai para as ruas, né, a partir do dia 2. Que é um dia posterior ao Lula assumir o governo federal, que eu fiz um vídeo falando só um milagre para o Lula não ser eleito. Falei isso, tá aqui no meu canal. Tá aqui no meu canal. Acredito que essas eleições foram legítimas ou não? Não quero me manifestar aqui, porque senão meu canal também vai ser derrubado. Mas tenho uma opinião formada sobre isso. É questionável? É. Foi ilegível? Não posso afirmar, não tenho provas para isso. Mas os indícios estão muito fortes. Está muito forte, mas o que eu quero é torcer para que a Constituição não seja ferida. O nosso país está manchado perante outros países aí. Vários jornalistas americanos estão falando, não se fala de outras coisas assim em outros países, é que o Brasil perdeu crédito, né? Os países latinos estão muito otimistas para que o PT assuma. Para quê? Para que ele auxilie novamente, né? Venezuela, Cuba, caramba, 4 aí e tal. Mas muita coisa está em jogo, gente. Então não vire as costas para isso, que o assunto é muito sério. Amanhã vai ser um dia que vai ficar todo mundo esperando as notícias, esperando. Eu confesso para vocês que eu vou ficar online aí o tempo todo esperando para comentar. Ainda acredito no milagre, né? O meu lado lógico acredita que o Lula vai assumir. O meu lado de fé no meu país, na minha Constituição e principalmente no meu Deus, é que vai acontecer um milagre e nós ainda teremos 4 anos de mandatos aí, porque se o Bolsonaro for eleito por qualquer forma que seja, cara, nós vamos ter o Senado a favor, a Câmara dos Deputados a favor, tudo a favor. Então nós vamos ter um país maravilhoso por 4 anos. Então, vamos ser coerentes aqui. Não podemos aceitar que toda essa manobra política que foi feita para o Lula ser solto, para ele se tornar inelegível, pela idade dele não permitir ele mais ser preso, ainda que ele seja julgado, ele não pode ser condenado. Né? Nós vimos aí até ministros aí correndo risco de perder o seu mandato porque estava no processo do Lula. O desespero está grande. Então, torça pelo teu país. Esquece esse fanatismo pelo Lula, esquece esse fanatismo pelo Bolsonaro, esquece tudo isso. Pensa na Constituição brasileira. Eu sei que ela é velha, já está obsoleta, tem muita coisa que precisa ser alterada, mas é o que tem para hoje. Não vire as costas para isso, não vire as costas pelo teu país. Beijo a todos, tchau!